Então, né, por um lado, você tem um proprietário que, por mais que ele goste muito de barco, dificilmente ele vai conseguir todo final de semana para a praia para poder usar esse barco. Então, né, estatisticamente, como eu estava te falando, a média que se usa um barco no Brasil é de 3 a 4% do ano, que dá menos de 20 dias por ano. Imagina você poder ter a experiência que é ter um barco e curtir com sua família e amigos um dia especial. Mas e se você tivesse não só um barco, e sim centenas deles, a hora que quiser? E o melhor, entregar as chaves sem se preocupar com despesas de manutenção e todos os custos que envolvem ter o seu próprio barco. No episódio de hoje eu converso com Everton Rodrigues da Voger, o maior aplicativo de aluguel de barcos e iates do Brasil, com mais de 400 barcos para locação em mais de 10 países. Tem alguma coisa ali que a pessoa entra no barco, ela esquece daquilo. Então você não vê que desliga, você né? desliga. Você não vê as pessoas no barco todo mundo mexendo no celular. As pessoas interagem, conversam. Então isso é muito legal. Já se inscreve no nosso canal. Aqui no Seducast eu recebo profissionais de alta performance para conversas inspiradoras. Estamos no ar aqui com mais um Seducast, onde eu recebo profissionais empresários de alta performance. E você viu aí com quem que a gente vai conversar aqui. Eu estou com o Everton da Voger hoje. Obrigado por estar aqui com a gente no Seducast. Obrigado pelo convite. Muito bom, cara. A hora que fizemos o contato, eu falei, cara, precisamos falar do teu negócio. É muito bacana. Inclusive, foi até coincidência, quando a gente começou a conversar, eu estava com os amigos discutindo exatamente se vale a pena ou não vale a pena ter um barco. Tá aqui a solução. Você não precisa ter um barco, você pode ter vários barcos à sua disposição. Esse é o business, é um Airbnb de barcos. Exatamente. Olha que legal, então fica ligado aí na conversa. Conta pra gente aí como é que você caiu nesse universo. A empresa ela é recente, né? Mas você trouxe uma solução muito bacana. Barcos no Brasil inteiro, à tua disposição, num clique ali, né? Exato. Bom, eu acho que o mundo inteiro, né, diversos setores, diversos tipos de produto estão indo por esse caminho de você não precisar ter o bem, você poder ter acesso a ele e desfrutar de muito mais opções, né? Ninguém quer mais ir para o mesmo lugar em todas as férias, todos os finais de semana. Economia compartilhada. Exato, né? Economia compartilhada. Então, se você pode ter acesso a centenas de barcos em todo o Brasil e fora do Brasil, não tem por que você ter um e ficar limitado àquele barco, àquela região, àquela praia, os mesmos roteiros sempre, né? Então, você pode ter um leque de opções muito maior. E com isso você se diverte muito mais e, na grande maioria das vezes, ainda fica mais barato do que você ter o bem, você manter esse bem, ter essa depreciação, manutenção. Então, é um custo alto pelo tão pouco que você usa ele. Então, você alugar ele ou outros formatos diferentes, acaba sendo muito mais vantajoso comparado ao quanto você usa. E é bacana porque você resolveu, acho que, duas dores, né? Quem quer ter um barco, mas talvez não tenha o recurso ou não quer ter essa despesa toda. E também para o dono do barco, que na maioria ele não está usando o barco, então ele coloca à disposição para a tua empresa para fazer essa conexão entre quem quer alugar e quem tem o barco para alugar, né? Exato. Então, né, por um lado, você tem um proprietário que, por mais que ele goste muito de barco, dificilmente ele vai conseguir todo final de semana para a praia para poder usar esse barco. Então, né, estatisticamente, como eu estava te falando, a média que se usa um barco no Brasil é de 3 a 4% do ano, que dá menos de 20 dias por ano. É muito pouco. É muito pouco. Então, né, os outros 345 dias, esse barco está parado na marina, envelhecendo, estragando. Então, por que não pôr ele para rodar? E é o que eu falo, muitas vezes ele não vai ser um negócio. Você não vai ganhar dinheiro alugando seu barco. Mas você vai zerar seu custo. Despesa, né? Diminuir com certeza. Você chega até a zerar. Sim, dependendo do barco, você consegue zerar. Marina, marinheiro, manutenção, revisão, limpeza. Então você passa a ter o seu ativo, você gosta, que você vai, né, que você utiliza com uma frequência maior, porém sem ter custo nenhum, né? Então você usa quando quiser e não precisa ficar mantendo ele todos os meses. E para o dono do barco, ele só coloca lá, fala, esses dias eu estou usando, os outros pode alugar. Você faz toda a gestão, ele não precisa se preocupar com nada, né? Com entregar a chave, ver como é que é, o dia que vai ter, você faz toda essa gestão para o proprietário também. Então, os barcos da plataforma, eles são todos com marinheiro. E esse marinheiro é o marinheiro do proprietário. É o marinheiro que ele já usa. Então, assim, não tem entregar a chave porque vai ter o marinheiro do dono do barco esperando. Por quê? Porque ele já conhece o barco, ele já sabe como funciona, ele sabe dele, né? Como que o dono gosta de cuidar desse barco. Então, assim, a gente consegue ter um nível de segurança muito maior por manter o marinheiro do proprietário.
E dentro do próprio aplicativo nosso, o dono do barco ele tem acesso a uma agenda onde ele consegue definir absolutamente o calendário, né, tudo do calendário do barco. Legal. Desde as disponibilidades. Então, eu vou usar de tal dia até tal dia. Ele consegue travar lá os dias que está indisponível. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma manutenção no barco, vai ficar uma semana parado. Ele consegue bloquear isso na agenda. E também trabalhar com preço dinâmico. Então, no final de semana eu quero alugar meu barco por X a diária. Durante a semana eu posso alugar 20%, 30% mais barato, porque eu sei que a demanda é menor, então eu reduzo um pouco o preço para ficar mais atrativo. Na semana do Réveillon, por exemplo, eu sei que todo mundo vai querer barco. Eu posso colocar aí 20%, 30%, 50% a mais, porque eu sei que vai ter uma demanda maior. Oferta e demanda ali, Oferta e demanda, exato. Legal. Putz, cara, muito bacana essa ideia, né? Porque deve ter alguns proprietários que não querem alugar, né? Que o cara tem essa coisa ficcionada pelo barco. Sim. Mas a grande maioria, ele quer fazer um uso inteligente da propriedade dele, né? E o barco, ele é feito para ficar na água, né? Porque fora da água ele tá... É que nem um avião, né? Se não tá voando, ele tá estragando, né? Então, a manutenção dele é muito melhor quando ele tá, de fato, na água, toda hora navegando, né? Sim. Bom, é que nem um carro. Experimenta deixar seu carro parado na garagem por 2 meses. Pronto. A hora que você for lá, não vai ligar. Nem liga a bateria. Nem liga, exato. A bateria provavelmente já foi pro saco, às vezes o óleo vai ter que trocar. Então, assim, você acaba girando. Pro movimento, né? Exato. Ele precisa estar sempre girando para ficar, né? Igual a gente, você fica um mês deitado, vai atrofiar todos os músculos. Então, o barco é a mesma coisa, né? E sim, tem alguns proprietários, é uma mudança de mentalidade que vem acontecendo. Você pega 20 anos atrás, por exemplo, as próprias casas de veraneio. Quem tinha uma casa na praia, por exemplo, o cara não alugava de forma alguma. Era a casa dele, muitas vezes era até vergonhoso ele falar que estava alugando a casa dele. Então, hoje em dia, a pessoa compra já pensando em alugar. E com o barco está acontecendo a mesma coisa. Então, sim, tem muitos proprietários que ainda têm uma certa resistência com isso. Então, às vezes, não, porque eu quero deixar as minhas coisas dentro do barco, sabe? Ele quer ter o porta-retrato da família lá, então ele acaba não querendo alugar por isso, mas vem mudando. Porque, né, a pessoa para comprar um barco, ela já, né, ela tem um nível financeiro, uma inteligência financeira muito boa. E ele sabe que ele está perdendo dinheiro. Né? Então ele não chegou até onde chegou, ele não conseguiu conquistar o barco perdendo dinheiro. Né? Ele não gosta de perder dinheiro. Então ele enxerga isso também como algo inteligente de fazer financeiramente. E aí, realmente é uma visão muito inteligente, assim, para as duas pontas, para o usuário também, né? Imagino que muita gente fica nessa dúvida de comprar ou não, né? Tava conversa com um amigo lá falando disso. Vale a pena ter o barco? Não vale? Você falou que tem a depreciação, né? Mas esse amigo meu que tinha um barco, ele vendeu, ele falou que quase não perdeu dinheiro, assim. Meio que vendeu pelo preço que ele comprou. Dependendo do tempo do ano, tem isso também? Ou como é que tá o mercado? A gente teve um efeito muito parecido com um dos carros na pandemia. Na pandemia teve esse movimento. Então tiveram, né, falta de peça, então muitos barcos demoraram para serem entregues, os barcos novos, e com isso barcos valorizaram 3, 4, 5 vezes o preço. Então quem comprou antes da pandemia e vendeu depois, ele fez um excelente negócio. Igual ele usou e ainda... Usou, vendeu e ganhou dinheiro. Teve valorização aí. Exato. Tem muita gente que fez com carro também. Então, assim, foi uma época muito específica. Foi atípico, né? Atípico, exato. Então, esperamos que não tenha outra pandemia que faça isso de novo. Sem dúvida. E, cara, como é que faz essa chave, assim, entre ele ter o barco ou buscar a tua solução? Né? São perfis diferentes um pouco, né? O cara que já está num padrão de ter um barco, gastar alguns milhões num barco, né? Porque, assim, em tese, a escolha inteligente é não ter um barco e alugar com você todos eles, né? Exato. Mas o cara que já está querendo ter o próprio tem uma outra questão ali também, né? De perfil, de status e tudo mais, né? Assim, o barco, desde sempre, ele, né, tem a questão de lazer. De fato, é um passeio, um dia que você passa muito diferente, né? Então, você tem acesso a outras coisas. Muitas vezes você gosta de praia, mas você vai, por exemplo, para o Guarujá na temporada, a praia é uma loucura. Você não consegue ficar tranquilo na areia. Então, pra você ter o barco, você tem seu espaço exclusivo. Já foi bom o Guarujá, exato. Foi anos 90, né? Era muito mais tranquilo, muito mais agradável. Hoje em dia é bem cheio. E a maioria das praias do Brasil, você vai na temporada, você pega em Balneário esse ano, tá uma loucura. Então, o fato de você ter seu barco, você tem ali o seu espaço reservado, você vai ter sua privacidade, você tem um ambiente muito mais tranquilo, mais intimista, mais controlado, exato. Além da liberdade de você poder ir para uma ilha, para uma praia que às vezes você só acessa por trilha ou por barco. Então, você consegue ir para muito mais lugar do que seria se estivesse simplesmente na praia. Você tem uma operação hoje que são vários lugares, você está crescendo, a ideia é ter quase todo lugar do Brasil, ter uma possibilidade de alugar na tua plataforma, né? Onde vocês estão operando hoje? Legal, hoje a gente está em quase 50 cidades pelo Brasil. 50 cidades, exato. A gente está com mais de 400 barcos disponíveis na plataforma
sendo que 80% disso está aí na faixa entre Rio de Janeiro e Santa Catarina. Desde a região dos lagos ali, Búzios, Cabo Frio, vai descendo Rio de Janeiro, Angra, Paraty, litoral sul, litoral norte de São Paulo, Ubatuba, Ilhabela, Caraguá, vai descendo Guarujá, Bertioga, Santos, Floripa, Balneário, enfim, né, da região dos lagos até Floripa está 80% da frota. Tem algumas coisas em Lago também, no Lago Paranoá, em Brasília. Salvador a gente tem algumas coisas. Enfim, a gente está espalhando. A ideia é realmente, né, todo lugar que tenha um lago navegável, que a gente tenha um barco disponível na plataforma. E operação global também, né? Você tem parceiros hoje fora do país também, né? Como é que é? Onde vocês estão? Exato. A gente fez algumas parcerias fora do Brasil, né? O nosso objetivo é atender o cliente brasileiro onde ele estiver. Então, em Miami a gente tem disponibilidade, no Caribe e na Europa. Hoje, né, nos principais lugares, né, fora do Brasil. Caribe, aonde ali no Caribe? Caribe tem Cancún, Tulum, né, principalmente na costa mexicana ali. Só que como ele é muito perto, então você consegue pegar um barco, por exemplo, no México e ir para as ilhazinhas que tem ali perto. Tem em Bahamas também. Apesar de que Bahamas é mais fácil ir por Miami. Né? Então você consegue, é bem comum você pegar o barco em Miami, 1h30, 2 horas de navegação, dependendo do barco. Chega em Bahamas, passa o dia lá, volta, pode passar 2, 3 dias dormindo lá. Enfim, a operação lá é muito mais robusta, né? O mercado náutico fora do Brasil ele está muito mais evoluído. Então facilita, de certa forma, a gente fazer boas parcerias com empresas de confiança lá para poder atender o cliente brasileiro que está viajando. Isso por uma questão econômica, né? Porque em termos de costa, nós temos quase 8 mil quilômetros de costa, né? Mas é uma questão econômica mesmo, né? Bem nichado, né? Cultural, né? Sim. É um nicho bem específico aqui, enquanto lá muita gente, classe média, tem um barco ali, né? Exato. O Brasil tem a 3ª maior costa do mundo, então realmente né, são muitas águas navegáveis. Culturalmente nos Estados Unidos é muito normal o cara ter o barquinho dele, ele mesmo pilota. Tem uma lei nos Estados Unidos que, se eu não me engano, quem nasceu antes de 1988 ou 87, não lembro, não precisa ter habilitação. Então não precisa ter habilitação para nada. Simplesmente pega o barco e sai navegando. Então facilita muito também. Né? Apesar de ser super simples o processo para se habilitar, né, o arraiz para poder pilotar barco. Porque era a legislação na época que ele nasceu e virou um direito adquirido para ele. Exatamente. A legislação mudou nesse ano e aí quem foi nascido antes disso tinha esse direito. Dali para frente perdeu o direito. Aí precisa tirar. Mas tirar. É fácil, né? É tranquilo. É bem tranquilo. As categorias de amador e até são bem recomendado, fáceis. né? Lógico, bom, né? Você tem que aprender. Vai ter a parte teórica, é importante ali. Exato. Então, as categorias de amador são muito mais tranquilas. Se você quiser uma habilitação profissional para poder trabalhar com isso, aí já é um pouco mais complexo. Everton, você começou esse business, mas você estava na aviação, né? E era uma empresa que fazia um trabalho igual, de locação de aeronaves, né? E aí você percebeu o nicho ali de barco como uma boa oportunidade. Na aviação isso já está mais desenvolvido? Como é que está? Legal. Sim, eu trabalhei por bastante tempo na aviação com um modelo de negócio muito parecido, né? A intermediação da locação de aeronaves. E a grande diferença, né? Você tem muitas similaridades do modelo de negócio, porque a gente está falando de ativos caros, de um custo operacional caro e de uma utilização pequena. E o perfil do cliente é muito parecido. Então, como negócio, são muito similares, porém a diferença é que a náutica ela é muito atrasada comparada à aviação. Então, enquanto na aviação as empresas são muito tecnológicas, até por questão de segurança, né? Você tem a ANAC que regulamenta, é muito criteriosa, muita coisa que você não pode fazer, desde divulgação ou de acesso. Então, muitas coisas você tem limitações que você simplesmente aceita, né? Regulamentação. Quando você vai para a náutica, já é o contrário. É um oceano azul de oportunidade, porque são poucas empresas fazendo, a grande maioria em formato tradicional. Então, é a empresa que está há 20 anos no mercado, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito e não inova. Então, assim, tem um monte de oportunidade e aí nessa minha vivência da aviação eu tento trazer as coisas que eu via que funcionava na aviação, por que não vai funcionar na náutica? Algumas funcionam, outras não, algumas a gente precisa adaptar, né? Vai testando, exato. Mas o aeronáutico ele tem um perfil mais de transporte, né? Exato. E o teu é uma opção mais de lazer, né? Sim. Você até comentou para mim que você não pode fazer transporte, né? A ideia não é pegar do ponto A ao ponto B, mas sim pegar na marina, passear e voltar. Né? Exato. É um outro perfil de proposta ali, né? Sim. A aviação, ela estaria como um Uber, né? Que você pega a pessoa do ponto A ao ponto B. A gente seria mais como um Airbnb, como você falou, que você vai passar um tempo naquele lugar. E tanto que na aviação a gente tinha clientes que pegavam uma aeronave em São Paulo para ir para Angra, por exemplo, chegava lá para ir para o barco dele. E
acho que a grande diferença é que a aviação como meio de transporte, você quer chegar naquele lugar. É só um meio. É só um meio, exato. O barco é o lugar onde você quer chegar. A jornada. Exato. Então, mais sobre o dia ali, a jornada. Sobre passar o dia com a família, curtindo, aproveitando. Então, você aproveita mais, você até mesmo investe mais. Né? Porque, putz, é o desfrute. O outro é simplesmente, putz, você precisa chegar lá. Se pudesse teletransportar, você ia preferir do que o avião. E já o barco não, é onde você realmente, putz, cheguei, tô aqui. É uma experiência. Né? É a experiência. E é muito bacana, né? Porque é diferente, legal. Um dia diferente. Tem muita gente que faz aniversário, né? Aluga lá, passa o dia com os amigos e volta. Aniversário, né? Despedida de solteiro, já teve pedido de casamento a bordo, tem de tudo. Despedida de solteiro deve ter altas histórias aí que a gente não precisa comentar aqui, mas imagino que você deve ter passado por algumas boas ali. E você comentou também que eu até fiquei curioso, eu achei que muita gente alugava para dormir no barco, passar alguns dias. Você falou que não, né? É pouquíssima demanda disso, é mais para passar um dia e voltar. Sim. Né? Fora do Brasil é muito comum você dormir dentro do barco. No Brasil, o brasileiro não tem esse hábito. Por alguns motivos, né? Cultural também, realmente a gente gosta de passar o dia no barco. E por estrutura, então assim, você não tem uma estrutura muito legal para você ficar, né? Você tem que ter uma água abrigada, você não pode estar em alto mar, porque senão, putz, vai ficar a noite inteira balançando. E aí, putz, você chega, aí você tem que parar na marina. Na marina não tem um restaurante legal. Então, assim, você já tá lá, já vai para casa, né? Então assim, 90% da nossa demanda, para não falar 99%, é realmente o day charter. O cara chega lá no barco, 9h30, 10 da manhã, fica até o pôr do sol, 5, 6 da tarde. E aí você falou até que tem gente que vai, aluga 2, 3 dias, mas dorme na casa, volta e pega mais um dia de passeio. Assim. Exato. Já alguns clientes que ele vai, pega o dia inteiro, 2, 3 dias seguidos, mas ele quer voltar para dormir na casa dele. É engraçado, porque eu lembrei aqui também que tem alguns lugares fora do país que você aluga no próprio Airbnb os barcos, né? Sim. Então tem Paris, tem barco que tá atracado no Sena, em Amsterdã, super comum, casa-barco, né? Que você vai lá e fica no barco ali, né? O barco até nem sai ali, né? Não, ele fica ancorado, ali, né? exato. Transformaram num apartamento ali, né? Aqui não tem essa coisa, né? De você ficar numa marina ali parado, né? Até porque não tem essa atração. Assim, na Europa também o tamanho dos barcos é muito menor, né? Então você pega no Brasil um barco de 50 pés é considerado um barco grande. Na Europa 50 pés é um barquinho, né? A gente tá falando de lá tem super iates de 250, 300 pés. Então uma coisa é você passar uma semana num barco de 300 pés. Outra coisa é você passar num de 50. Você comentou até de Mônaco, né? Que vai ter um evento lá, você deve estar indo para esse ano, né? No Mônaco tem o Mônaco Yacht Show, que é o evento, não diria o maior em quantidade de barcos, mas sim em tamanho de barco. É o principal ali, o principal, mais importante. Né? Assim. Exato. Eu fui o ano passado para conhecer, e assim, realmente é coisa de outro mundo. Você pega uns barcos que você olha lá dentro, parece que é uma formiguinha, um cara dentro do barco. Então, né, se eu não me engano, ano passado, o maior que estava lá eram quase 300 pés. Então, e onde que ele passa a ser iate? Qual que é o tamanho ali de ser classificado como iate? Então, é meio obscuro isso. No Brasil, né, se você for pegar, né, o descritivo, até 70 pés é considerado um barco, acima de 70 pés é considerado um iate. 70 pés. E lá fora é similar também? Lá fora, teoricamente, é um pouco maior. 70 pés o cara ainda não considera um iate. Apesar de já ser bem grande, já ser bem confortável, mas, né, que a gente falei, é que quando a gente sobe de 200, já vira um super iate. É que nem carro aqui, né? Carro que a gente considera grande lá nos Estados Unidos é médio minúsculo, ou pequeno até, inclusive, né? É mais essa proporção. Legal. E, cara, como é que tá? Qual é o teu desafio hoje na empresa? Como que vocês estão escalando o negócio? Tá no mercado? Tá na conexão com o cliente? Como é que tá isso aí? Bom, acho que uma dos principais gaps que tinha nesse mercado é a qualidade do serviço. Que é onde a gente mais foca, né? Na experiência do cliente, realmente garantir que ele vai ter um dia legal, que é um barco bacana, que o marinheiro é uma pessoa legal, porque você vai passar o dia inteiro com a sua família e uma pessoa desconhecida junto com você. Ou dependendo do barco, e você faz como? Você passa por treinamento com as pessoas, com os marinheiros? A gente tem uma iniciativa que a gente quer fazer uma parceria com uma escola de marinheiros para oferecer treinamento para todos os marinheiros dos nossos proprietários, né? Tem um padrão ali de atendimento. Criar um padrão, exato. Hoje a gente ainda não começou esse programa, a gente está desenhando com ele, estruturando, porque a gente não quer ensinar ele a pilotar o barco. Isso ele já faz muito bem. É como servir, né? Como servir, como estar junto ali, como ser agradável, não se meter. Cozinha, né? Também. Muitas vezes cozinha, faz o churrasco. Então,
Então, assim, é como realmente, garantir que o cliente vai sair feliz dali. Meu, a gente tem marinheiros espetaculares, mas tem outros também que deixam a desejar. Então, a gente tem um sistema de avaliação dentro do app, onde o cliente ele pode avaliar, né, depois que ele faz o passeio. Ele tem 2 avaliações, do barco e do marinheiro, separados. Porque às vezes ele está num barco maravilhoso, mas o marinheiro não tratou ele legal. Então, a gente consegue identificar onde foi o problema. Né? Eu falo que muitas vezes um barco mais ou menos, com um bom marinheiro, com uma boa tripulação, o cara legal. vai sair super feliz. Agora um barco maravilhoso, com uma tripulação que não é tão legal, ele sai com uma experiência frustrada. Então, por isso de ter essa avaliação dupla, para a gente saber exatamente onde está o problema, né, da embarcação. E, vamos supor, teve 2, 3 avaliações que o barco foi super bem avaliado e o marinheiro mais ou menos. A gente chega no proprietário e fala, né, estamos tendo esse tipo de problema, a gente leva a situação, né? A gente não influencia, mas a gente leva a situação. E o contrário também. Às vezes o cara nem tem um barco tão bom, mas ele tem um marinheiro espetacular, tem uma equipe, né, uma tripulação muito boa, a gente parabeniza, a gente avisa, até porque é bom, porque o cliente muitas vezes ele é generoso e ele deixa gorjeta. Então, poxa, se tratar ele, bem, exato, ele vai ser recompensado. Geralmente o marinheiro ele cuida de mais de um barco ou ele é exclusivo ali de um barco? Depende, barcos menores sim, barcos até 40 pés, às vezes tem um marinheiro que é rotativo, que são mais simples. Acima de 40 pés é muito difícil, geralmente ele tem um marinheiro específico do barco. Tá, mas o marinheiro, ele também fica só num barco ou ele atende outros barcos também, geralmente? Não, como ele é específico do barco... Ele fica exclusivo. Exato. Às vezes ele pode até falar, na folga dele ele vai e pilota outro barco, mas geralmente ele dá atenção para um barco especificamente. E você falou que ainda tem uma certa informalidade, que é esse teu negócio que está juntando a tecnologia e facilitando a experiência... Ainda tem aquele perfil do cara vai lá na marina e fala, tem um barco ali e tal. E é essa coisa mais informal que é o que você vê para quebrar, né? Exato. Isso existe ainda, né? De você chegar lá e vai, quem que pode alugar um barco tal, conversa com o cara, tem esse aqui ou esse e tal. Sim. A ideia tua é trazer a tecnologia, o serviço e a experiência como um todo ali, né? Sim, porque hoje, né... Se você chega numa marina e pede para alugar um barco, você vai pegar o que vier na sua frente, você não sabe a procedência, você não sabe se a manutenção está em dia, se é um barco bom, se é ruim. Então, você vai na sorte. Né? E aí você pode ter uma experiência incrível, você pode ter uma experiência péssima. Agora, se você está numa plataforma que tem uma série de reviews, que várias pessoas já falaram bem ou mal daquele barco, você já sabe o que esperar. Igual no Airbnb, você vai pegar um apartamento num lugar que você nunca foi. Você vai olhar pelas avaliações. Se você viu que 2, 3 pessoas falando mal do lugar, você, melhor não arriscar. Então isso, né, a própria comunidade faz com que seja confiável. Muito melhor do que se a gente fosse, né, fiscalizar um por um. A gente até faz uma prévia antes de colocar na plataforma, a gente pede documentação, as fotos no padrão que a gente quer, mas não dá para ir toda semana ver como é que tá o barco, né? Então, para manter isso atualizado, ninguém melhor do que quem está usando. Quem usou ali faz a avaliação ali, né? Então, o desafio hoje teu é conseguir padronizar um termo de atendimento e tal. E a escala do teu trabalho, do teu mercado, ele ainda tem uma possibilidade enorme de escalar, né? Sim. Acho que esse é o grande dilema, esse é o grande desafio, né? Porque por um lado você tem a escala, do outro você tem a qualidade. Sim. Né? Geralmente a qualidade você associa coisas mais exclusivas, mais nichadas. Então, conseguir ter o equilíbrio entre essas duas coisas é o grande desafio. E a gente vai, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. Tanto que cadastrados na plataforma hoje, a gente está com quase 1000 barcos. Só que desses 1000, mais da metade estão desativados porque não estão dentro do padrão de qualidade. Então, a gente, no começo, a gente foi colocando tudo que a gente conseguia, a gente foi cadastrando os barcos, cadastrando, para ter volume, conhecer, né? Ter os feedbacks, né? Aprender, né? Entender como é que funciona. E aí, depois, a gente foi criando os nossos critérios para manter os barcos na plataforma. Legal. É uma forma de garantir para o cliente que a gente vai fazer o máximo, a gente não consegue dar certeza sempre, mas a gente vai fazer o máximo para que a experiência dele seja boa, e alguns poucos casos que a gente teve problema com o barco, a gente tira da plataforma e você faz uma curadoria ali, forma. Né? Exato. E o teu cliente, ele entende, né? Que o barco não é teu, é um conceito de Airbnb, claro, né? Exato. E assim, ok, obrigado pelo teu feedback, tô tirando o barco e tal, né? Exato. E aí ele vai percebendo ali que você tá dando a qualidade ali dele, né? A gente é um intermediador que garante a qualidade e a segurança, né? E o CedoCast é o podcast da Cedo Seguros, que é a única corretora Prime do mercado. Atendemos mais de 40 mil vidas no mercado de gestão de seguro, saúde, odonto e vida para empresas. Se você precisa melhorar tanto a questão financeira quanto a experiência de atendimento do seguro saúde da sua empresa, nos procure. Cara, dá um spoiler aqui que você comentou que você tá para lançar um produto. Que esse produto é bem bacana, acho que muita gente ali pode se interessar ali. Como é que é? É barco por assinatura? Como é que funciona? Exatamente.
Bom, eu, né, antes de trabalhar com aviação, eu trabalho com tecnologia já há mais de 10 anos. E inovação inovação, tecnologia, tá tudo junto. E eu falo que até agora a gente não inovou no mercado náutico ainda. A gente simplesmente colocou tecnologia num modelo de serviço que já existe há milhões de anos. Milhões não, mas... Bom, alguns bons anos. Né, abrindo um parênteses aqui, uma curiosidade. O barco ele é o meio de transporte mais antigo que existe. Né? Porque antes de qualquer outra coisa, você tinha canoas. Você tinha... Exato. Já era canoa, né? Então, assim, realmente é muito antigo. Mas, enfim, voltando... A gente não está inovando ainda. A gente simplesmente está colocando tecnologia num modelo de serviço que já existe há muito tempo. E agora sim, né, no mês que vem, a gente vai lançar um produto novo, que é um clube de barcos por assinatura. Então, ao invés de você alugar uma diária, você paga uma mensalidade fixa e tem acesso ao catálogo desse produto para usar quando quiser. Você só paga o combustível daí. Sempre tem o custo do combustível à parte. Sim, na tua porque locação, eu não sei para onde você vai. Sim, vai depender de quanto ele vai usar e tal. Exato. Então, quando ele fecha contigo, tem o custo ali do barco e do marinheiro. Exato. Aí tem o extra, que seria o alimentação tal. Sim, a comida ele leva o que quiser. Comida, bebida. Não tem custo extra, né? Ele pode levar, não tem que pagar taxa, não tem taxa de rolha, não tem nada. Ele leva o que quiser. E se eu coloco o combustível incluso, eu preciso limitar o passeio dele. Se eu deixo o combustível por fora, ele para onde ele quiser ir. Exato. Se ele quiser navegar 10 minutos da marina, ancorar e ficar por ali... Ele consegue ter essa previsão de gasto? Sim. Você a gente coloca... Legal, isso é bacana. Na hora que ele vai ver lá, né, qual dos barcos ele quer, a gente coloca quais são os roteiros que aquele barco está acostumado a fazer. E a estimativa de gasto. Exato. E aí ele pode, inclusive, fazer um pagamento pré-pago do combustível e não tem que se preocupar em abastecer. Senão ele pode sair com o tanque cheio e volta com o tanque cheio, igual carro de locadora. Tá. E chega na marina e sempre tem um posto de combustível, né? Um posto fluvial. Fluvial não. Posto... Esqueci como é que marítimo? Chama. Um posto flutuante. Posto flutuante. Exato. Que ele consegue abastecer chegando na marina. Então ele pode simplesmente sair, passeia, volta e abastece, ou então, eu quero esse passeio aqui, faz um pré-pagamento, não precisa se preocupar com nada. Entendi. Já dá uma estimativa ali. Exato, já tem uma previsibilidade boa. E aí o aluguel, a mensalidade, a ideia é pagar um FII mensal e você ter todas as opções de barco que você tem, só questão de ver a agenda e encaixar ali. Você tem essa liberdade ali de Exatamente. usar. E ele vai ser... ilimitado? Você vai por um prazo? Como é que funciona? Em média, você falou que usa uns 20 dias, né? Mas, exato. Então, assim, a gente tava com a ideia de fazer ilimitado, mas a gente resolveu colocar um limite que vai ser de 60 dias. 60 dias. Ele vai ter que ir praticamente a cada 3 dias, ele vai ter que ir pra praia se ele quiser estourar esse limite. Então, é um limite que a gente sabe que ele não vai estourar. Vai passar ali, né? Exato. Para evitar que alguém tente usar a plataforma de mal intencionado. Enfim, então tem esse limite sim. Mas a gente fala que é praticamente quase ilimitado. 2 finais de semana por mês? Ele teria que ir todo final de semana. Todo final de semana. Para estourar o limite. O ano tem 52 semanas, ele teria que ir todo final de semana e não estouraria o limite ainda. Pensando que é uma viagem de um dia, né? É verdade. Exato. Então, assim, é um limite... Para não falar que é ilimitado, é um praticamente não vai usar. Ali, praticamente ilimitado. É só para evitar alguém querer usar, viver no barco, né? Para evitar o mau uso da plataforma e permitir que todos os associados, todos os membros consigam aproveitar realmente o benefício. E o grande diferencial disso, que é mais legal, é que você tem acesso em várias cidades. Então a gente começa inicialmente com 8 cidades, todo o litoral de São Paulo vai ser atendido, Rio de Janeiro, e até o final do ano a gente quer expandir isso daí para ter todo esse litoral que é o nosso forte. O mercado do Nordeste é forte, né? Porque eu sei que tem a marina muito forte em Salvador, né? Sim. Mas no Nordeste tem bastante mercado, assim? É um mercado grande, não tem barcos muito grandes, mas tem uma quantidade grande de barcos. Né? Lá tem a navegabilidade lá é um pouco complexa por conta das lajes, das pedras, então muita parte lá é rasa, tem barro embaixo, então você não consegue ter barcos muito grandes com um calado muito profundo. Mas barcos pequenos tem bastante lá. E a gente ainda não tem uma atuação tão forte lá, mas a gente quer fazer um trabalho legal de captação de barcos lá para oferecer para os nossos clientes também. Lá verão o ano inteiro, né? Pois é. Então, e muito europeu lá também. Sim. Né? Porque no Nordeste é tudo euro lá, né? Inclusive isso aí. Exato. Eu imagino que você tem as parcerias lá fora, inclusive eles também mandam cliente para vocês aqui para poder atuar no Brasil, né? Exato. Da mesma forma que eles ajudam a gente a atender os nossos clientes lá, a gente atende os clientes deles com a mesma qualidade que a gente atende os nossos. Cara, e preço? Eu sei que vai variar de acordo com o barco, assim, mas a partir de quanto ele consegue ter uma experiência legal com um barco bacana, com
uma família, 5 Sim. pessoas? Como é que é? Legal. Hoje a gente tem preços, né, barcos a partir de R$ 3.500 a diária. Tá. Isso sem falar da assinatura. Como diária normal, Sim. modelo tradicional, a partir de R$ 3.500, já incluso o marinheiro e o combustível. Já com combustível. Já com tudo incluso, Legal. exato. Gasto total. Só leva ali. o que vai consumir. Uhum. E Isso é um barco para quantas pessoas? um barco aí na média de 30 a 35 pés, para 7, 8 pessoas, dependendo 10 pessoas, Uhum. nessa faixa. Legal. E aí Então, o céu é o limite. Qual que é o mais o céu. caro que você tem lá? No Brasil, hoje, o maior que a gente tem é um de 170 pés. É um barco bem grande. Bem grande. Mas temos vários aí na faixa de 100 pés, 120 pés. Em Angra tem bastante coisa. Quantas pessoas? 170 pés? Dá para você pôr Esses são para 44 pessoas, se eu não me engano, durante o dia e com 11 cabines que permitem dormir até 22 pessoas. Caramba, é grande. É grande, Dá pra fazer é grande. uma boa festa ali. Exato. É um hotel 5 estrelas em cima do mar. Legal. E esse aí tá onde? Esse tá no Amazonas. Ah, tá no Amazonas? Tá no Amazonas. Olha só. Ele fica no Rio Amazonas, é um passeio fluvial lá. Mas no mar a gente tem algumas coisas aí de 100, 110 pés também bem legais. Como que tá crescendo a tua operação? Você tá trabalhando a parte de marketing, tá o boca a boca, imagino que seja muito, porque também o amigo, a pessoa que aluga, indica Sim. pro amigo. Como que você tá escalando essa parte de divulgar a empresa? Porque ela é relativamente nova, né? Você tem 1 ano e meio mais ou menos, né, de Exato. empresa. Bom, o marketing digital a gente faz bem forte, então o Instagram nosso é bem ativo. Mas hoje no mercado náutico ele tem um problema muito sério de confiança. Uhum. Então, infelizmente, é muito comum você ter empresas que não são sérias e que, putz, às vezes o cara aluga um barco, ele manda um outro, acontece até de você chegar numa marina, você fecha com alguém, chega lá não tem barco. Então, infelizmente, tem muito Que é golpe aquela nesse mercado. informalidade que A você informalidade, falou, né? exato. A informalidade permite com que pessoas mal intencionadas façam festa. Essa é a grande verdade. Então a gente vem trabalhando muito forte nessa parte de confiança da marca também, de reputação. Né? Sim, Então isso é nisso importante. o boca a boca é muito importante para ver, putz, é uma empresa séria, tem pessoas sérias por trás disso, que a gente realmente tem uma operação que a gente quer se consolidar no mercado como uma marca que você sabe que você não vai ter problema. Sim, Você vai até fechar... comentou que se fechou o pacote no dia estava impossibilitado de sair o barco Sim. por questões climáticas, você agenda para ele uma nova Exato. data, né? Então Exato. ele fica tranquilo que ele, né? Se deu um ruim ali, Sim. ele consegue Sim. ter um outro dia para passear, né? Exato, a gente sempre, né, a regra número 1, isso eu trouxe muito da aviação, antes de qualquer coisa é segurança. Então a gente não faz em hipótese alguma um passeio que esteja com a segurança comprometida. Seja por chuva, por tempestade, por maré, por vento, seja o motivo que for, se falar, putz, não está em condições, está colocando alguma coisa em risco, a gente cancela o passeio, a própria reagenda. Marinha avisa, né? Tem Sim, um serviço sim. ali que a Exato. Marina vai saber que não pode sair e tal. Exatamente. Cara, essa coisa da economia compartilhada é muito bacana, né? Você vê, até o Elon Musk tá lançando lá o carro compartilhado, né? E você comentou que o pessoal mais novo, a geração mais nova, Sim. vê muito sentido nisso, né? Para que tem falam que o pessoal não quer nem ter carro mais, né? Porque, eu tenho Uber, táxi, ou então um carro compartilhado, ou então compartilhar o meu carro, né? Sim. A ideia do carro dele é essa, né? Você até tem o carro ali, mas ele tá servindo. Nosso carro agora tá parado no estacionamento lá, tá parado. Se ele estiver fazendo recurso para mim, melhor ainda, né? Então, você vem nesse sentido de ainda mais um ativo que é pouco usado, né? Então, é muito inteligente mesmo, né? Nos Estados Unidos tem uma empresa do setor de carros que é muito forte, chama Turo. Não sei se você conhece. Turo? Turo, T-U-R-O. Não conheço. É uma locação de carros de terceiros. Então, é mais ou menos esse modelo. Tem aqui, aquele que você aluga por hora, do jeito que você quiser. Sim, mas só que não é o carro da empresa. É o seu. Então, por exemplo, você pode pegar o seu carro e disponibilizar na plataforma para outras pessoas alugarem. E eles... Acho que no Brasil tem uma operação assim, se eu não me engano. Eu não conheço. Não, pode só ser carro que tenha. próprio. Eu já vi algumas pessoas falando que queriam fazer, só que tem o problema do seguro, que entra no... Você vai ter que fazer um seguro sem perfil. Sem que nomear fica a mais pessoa. caro, mas aí é questão de fazer conta. Exato, né? tem que fechar a conta para ficar muito mais caro também, não faz sentido. E lá fora funciona super bem e eles têm alguns modelos que, por exemplo, você tem o seu carro, você disponibiliza na plataforma para alugar. Vamos supor, você vai fazer uma viagem, você pode ir para o aeroporto com o seu carro, você deixa numa vaga dessa empresa lá, para que outras pessoas venham e usem o seu carro enquanto você está viajando, e aí no destino que você vai, se tiver carro da Turo lá também, você pode usar e meio que abate a diária do seu que você está deixando disponível, você usa um outro lá. Então é uma forma usando crédito e débito exato, ali. Exato. Você disponibiliza o seu e em troca de poder usar um sem precisar contratar no lugar que você vai. Você faz isso para os seus clientes que são os proprietários, não? É o próximo passo do clube. Legal Depois, isso, cara. a ideia é que, além dele poder assinar
Se ele tem o barco dele, ele pode colocar no nosso pool de barcos e aí com isso ele tem acesso a toda a frota. Então ao invés de você ter um barco, você passa a ter 10. Ali ele vai usando, você vai usando o sistema de crédito lá. Exato. Ó, você quer em dinheiro, Sim. você vai usando como locação. Exatamente. É interessante, Exatamente. porque o cara gosta de barco, ele vai abrir o leque para ele ali, né? Sim, só que ao invés de ele ter que usar sempre no mesmo lugar, ele abre, né, o país inteiro como área útil para ele navegar. Quando que você lança a assinatura, o clube? 14 de abril. 14 de abril. 14 de abril. Provavelmente isso aqui vai no ar e já vai ter lançado. Então... Já tá anunciando aqui em primeira mão. Já foi anunciado já. E você comentou que também tá montando um clube de relacionamento ali, né? Você tá desenhando isso Sim. também. Como é que tá isso? Porque isso tá muito em voga, né? Até a gente faz parte de um mesmo clube de empresários, né? Bom, a ideia, né, nasceu para ser um grupo, né, um conceito de barco por assinatura. E veio a ideia, né? Clube Voger. E como todo clube, acho que a raiz de um clube é você ter essa interação entre as pessoas. Pega qualquer clube tradicional, que já existe também há muito tempo, e você tem os benefícios de um clube, tem acesso a quadra, piscina, área de lazer, enfim, seja o que for, mas você tem a parte de convivência também, de conhecer outros sócios, enfim. Relacionamento, network, exato, né? Exato. Então, por que não trazer isso também para esse grupo de pessoas que gostam de barco, que assinaram um clube de barcos, por que não trazer isso também? Então a gente está criando algumas experiências, a grande maioria delas em barcos, tanto que a gente vai ter um primeiro de inauguração do clube, que vai ser no dia 27 de abril no Rio de Janeiro, um evento para 80 pessoas em um barco, para os primeiros membros e alguns convidados, exatamente para fomentar isso daí. E a ideia é que a gente faça durante o ano mais alguns eventos rodando, né, os litorais, tá? Vamos fazer um no Guarujá, no Litoral Norte, Balneário. A gente vai nos principais lugares, a gente cria esses eventos para os nossos membros, para eles conhecerem, para socializarem, fazerem negócios. Pois é, o poder de relacionamento e network nesse nível é muito bacana, né? Exato. Conhecer pessoas ali, né? Exatamente. Até fora de Marina mesmo, você pode fazer aqui em São Paulo, no Rio, né? Algum evento. Porque o cara que gosta de barco, sei lá, gosta de vinho, né? Então gosta de charuto, uísque, enfim. Aí você pode sempre reunir essa turma ali, né? Com certeza. Alguma coisa... o teu público majoritariamente é masculino? Sim, sim. É que quem compra, quem contrata, geralmente é o homem, mas ele vai com a família. Sim. Né? Então, quem usufrui tem de tudo. É o homem, a esposa, são os amigos, as crianças. Então, geralmente quem toma a iniciativa é o homem, mas quem realmente curte o passeio é todo mundo. Quem dá o ok final é sempre a esposa. Exatamente, né? quem autoriza. É, legal. Cara, e aí, os desafios para o futuro? Qual que é a tua visão do teu negócio? Assim? Onde que está o olhar da empresa lá? Né? Uma empresa relativamente nova, já está com um sucesso bacana, está crescendo, tem um potencial gigante, né? No Brasil, um baita num litoral enorme ali, são 8 mil, quase 8 mil, não chega a 8 mil quilômetros, né? É 7.500, se não me engano, né? Terceira maior costa do mundo. Pois é. Então é muito. A gente perde para quem? Para Estados Unidos? Estados Unidos e Canadá. São bobeira. Só que assim, Canadá é gelo. Não dá nem para navegar, né? Então, se você for ver, os Estados Unidos já tem a costa toda, as duas costas são navegáveis. Só que quando você pega o Pacífico, né, da costa oeste, a água não é tão agradável, é muita onda. Tanto que tem, né, os campeonatos de onda, de surf, de onda gigante é lá. Então imagina você tá num barco e ver uma onda gigante. Não é legal. Né? Então, São Paulo é o lugar, né? É mais uma questão de socioeconômica que não desenvolve tanto quanto esses outros países, Sim. né? Sim, e até mesmo o nosso clima, porque você pega, às vezes, no inverno de São Paulo, você tem 30 graus. Então, você consegue navegar o ano inteiro. Cara, em termos disso, o Brasil é número 1. A gente é privilegiado, exato. É privilegiado, né? Uma pena que a gente não saiba usar da melhor forma o nosso país, né? E aí, olhando para o futuro, onde que tá a visão tua? Onde você quer chegar com o teu business? Porque é muito interessante, ele é sexy, né? Um negócio legal, dá para você criar clube de membro, assinatura. Qual é o teu olhar de longo prazo? Acho que a náutica como um todo no Brasil vem crescendo, né? Você pega o tamanho dos barcos aqui está crescendo. Então, há 10 anos atrás, um barco de 30 pés era um barco grande. Hoje em dia, 30 pés é um barco de entrada. E provavelmente daqui a alguns anos, 50 pés vai ser um barco de entrada. Então, a gente acredita que, né, o público está amadurecendo, né, com o conceito náutico, está mais... as pessoas estão buscando mais isso. E com outros formatos, né, você não precisa comprar o barco para poder ter acesso a isso, acaba aumentando também a quantidade de pessoas que vão viver isso. E depois que a pessoa vai a primeira vez, ela quer ir mais vezes, porque é uma experiência muito diferente
e você foge um pouco, né, da realidade do dia a dia. O pessoal daqui de São Paulo, que é correria, sai daqui, vai para lá, não para. Quando você chega num lugar que você sabe que você vai ficar ali 6, 7 horas, 8 horas ali, naquele lugar, você liga uma chavinha que desconecta do mundo. Então, você traz uma experiência muito, muito legal. Então, assim, a gente acredita que o mercado ele vai se profissionalizar muito. A gente trabalha muito para isso, para que seja mais profissional o mercado, que tenha algumas regulamentações, né, que vem da aviação, que é tudo regulado. A náutica é pouquíssimo regulado. Eu acho que tem que ter um equilíbrio até para garantir a qualidade de serviço, para ter mais segurança para as pessoas e tudo mais. Então, a gente aposta muito nisso, no aumento da qualidade do serviço como um todo, da frota náutica do Brasil, e que mais pessoas possam, né, conhecer esse mundo que não deveria ser tão exclusivo assim, né? Que realmente ele tem uma particularidade muito grande, né? Você democratiza, né? De certa forma, o acesso a algo que muita gente nunca conseguiria, né? Mas você pensar, pô, R$3.500, você falou, mais ou menos 7 pessoas, vamos falar que são 2 famílias, né? Sim. Ou 3 amigos, você divide, fica democrático ali, exato, né? Pra poder... Claro que ainda estamos falando de um nicho, obviamente, no Brasil, né? Pensando no Brasil, mas você aumenta muito a possibilidade de gente ter essa experiência, né? E mesmo que seja, putz, o cara vai fazer o passeio de aniversário dele, junta 10 amigos, vai ficar R$300 por pessoa, R$350 por pessoa. Não é algo absurdo, né? Ok, não é barato, mas porém tá muito não mais fácil, não é intocável. Cara, é muito bacana isso, porque eu acho que o que a gente leva da vida é a vida que a gente levou, né? Aquela velha máxima. E, de fato, viver experiências, eu acho que está sendo cada vez mais valorizado. E eu percebo que, inclusive, com a tecnologia, com tudo que tá vindo de tecnologia, de redes sociais, de tudo, a forma como a gente trabalha, eficiência, a própria inteligência artificial atuando e ajudando a gente a trabalhar cada vez mais, produzindo mais, eu percebo que existe uma tendência do escapismo cada vez maior, e inclusive de você se conectar com a natureza. Eu acho que isso vai ser cada vez mais valorizado, né? De você pisar na grama, respirar um ar puro, ir para o mar, né? Isso eu acho que a tendência é cada vez mais valorizar com a escalada de tecnologia, de redes sociais, de tudo isso, esse mundo cheio de ruído, né? Ali parece que a hora que você entra ali, pô, a experiência do mar ela é muito... né, contemplativa, relaxante, você sai modificado, né? Você sempre volta, putz, que delícia que foi meu dia, né? Então é uma tendência, assim, você tá no mercado de alto, assim. Tem um mercado de wellness que tá muito forte, né? E, aliás, pensando nisso, era algo que, não sei se existe esse serviço de colocar a pessoa focada em wellness dentro de um barco, fazer massagem, né? Você pode começar a criar experiências de wellness, porque o mercado de wellness tá crescendo absurdo, assim, né? São 2 mercados, longevidade e wellness, né, que estão crescendo muito. E experiências, né? Que é o teu mercado puro ali, né? Uma curiosidade, né? Alguns eventos que a gente já fez a bordo, a grande maioria dos barcos, eles ficam, né? Eles navegam numa região costeira, que o celular, né? Rede de internet, celular, 3G, 4G, 5G, seja o que for, funciona perfeitamente. Mas tem alguma coisa ali que a pessoa entra no barco, ela esquece daquilo. Então você não vê que... Desliga, você né? desliga. Você não vê as pessoas num barco, todo mundo mexendo no celular. As pessoas interagem, conversam. Então isso é muito legal. Você faz um evento num restaurante aqui em São Paulo, meia hora o pessoal tá conversando, depois tá todo mundo com o celular na mão. Então, e poderia fazer isso no barco também, mas acho que o ambiente, né? Ele favorece a você desligar um pouco da tecnologia, desconectar um pouco e viver realmente o momento. E você tem a questão de que, sei lá, você fez um evento num restaurante. Seu convidado, ele chegou às 7 da noite, ele pode ir embora a hora que ele quiser. Você fez um evento no barco, o barco saiu da marina, ele sabe que ele vai ter que ficar ali por 3, 4 horas, né? Ou X tempo do passeio. Então, acho que diminui um pouco aquela ansiedade de, putz, será que eu tenho que ir embora, trânsito, isso, aquilo? Não. Pelas próximas X horas ele tá ali, e se ele quiser sair dali, ele vai estragar o passeio de todo mundo pedindo pro barco voltar. Né? Então, acho que isso também, né, dá uma tranquilizada nas pessoas, diminui a ansiedade, faz ela viver o momento ali, porque tá ali, sabe? Você entrou legal nesse barco, vai ter que ficar. Então... muito bacana, você trabalha com um negócio que tá trazendo qualidade ali de vida, de experiência, né? Transformadora, né? Isso é muito bacana. E, geralmente o aluguel é o dia todo, você falou de 3 horas, mas geralmente você pega mais tempo, assim, né?
sai de manhã e volta depois do pôr do sol, né? Começa 10 da manhã, 9h30, 10 da manhã e vai até o fim do dia. Algumas marinas têm restrição de horário para voltar, aí termina 5h30, 6 da tarde. Alguns você consegue ficar até o pôr do sol e voltar quando tá escurecendo. Legal, bacana. Cara, eu pelo menos você já me convenceu aí. Eu vou provavelmente em breve alugar em um dos seus, vou baixar o app que vai aí. Gostar. Voger, cara, parabéns. Deixar os arrobas aqui, ó, de você tá até aparecendo ali, de vez em quando apareceu aqui, mas conta aí o site, o aplicativo, para quem quiser conectar, quem quiser já passar um aniversário aí que tá chegando. Bom, o site é voger.com.br, Instagram, @usevoger. E, bom, antes que eu esqueça, um presentinho aqui para você. Opa, obrigado. Aliás, Voger, né? É viagem em francês, né? Velejar. Velejar em vem francês. Da origem de velejar. Aqui, ó, já vou pôr aqui, ó, tá até combinando comigo aqui, ó. Ó, ficou bom, hein? Só falta alugar agora o barco e sair aqui, ó. Essa é a parte fácil. Muito bom. Cara, aproveita essa oportunidade de viver a vida, experimentar coisas. Acho que é o que a gente vai levar mesmo, né? Exato. Eu sou muito a favor de experiências versus material. Né? O material, as coisas se deterioram, as experiências ficam, né? Exato. Tem uma massa, as memórias. As memórias... Cara, e você viu que louco? As memórias, elas vão ficando melhores com o tempo. As coisas se deterioram. Vou te dar um exemplo. Você lembra daquela viagem que você fez já, que deu tudo errado? Na hora que você estava passando, puta, deu tudo errado. Hoje você conta essa história, você dá risada. As coisas ruins, até as experiências ruins viram engraçadas, viram boas, elas melhoram com o tempo. Né? E as coisas se deterioram. E você vende experiências. Parabéns, cara. Sucesso para tua empresa. Obrigado. Já conquistou um cliente aqui. Tenho certeza que terão outros ali curiosos, querendo... Eu tenho uns amigos lá que eu tava conversando que eles vão querer fechar aí um fim de semana aí. Pegar fecha, organiza a experiência, faz um passeio com a galera. Vamos sim, vai ser muito bom. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Vida longa, Voger aí. Sucesso para você e que tenha uma costa inteira aí para você poder explorar aí. Sucesso. Obrigado. E você aí? Fica ligado no Seducast. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar e até a próxima.